Bem, então, por favor, mais uma vez, vamos aproveitar para fazermos uma oração. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua palavra e pedimos-te neste instante que ao refletir sobre o tema aos pés de Jesus, sejamos motivados espiritualmente a estar em Sua presença. Que Tu nos fales ao coração neste momento, é o que nós te pedimos, no precioso nome de Cristo. Amém. Amém. Queridos, alguns devem ter observado, quantos aqui observaram que hoje eu estou sem gravata? A igreja toda, interessante isso, né? Pode me emprestar a sua? Obrigado. Alguns pensam até que eu esqueci da gravata. A Helenise está aqui? A Helenise? Alguém da família da Helenise se encontra aqui? Porque eu prometi para ela o livro Caminho a Cristo e não me esqueci. Quem pode entregar para a Helenise o livro Caminho a Cristo? Isso evidencia de que eu também não esqueci da gravata. Quem que pode entregar? Tu podes entregar, Andressa? Muito obrigado. Significa que eu não esqueci da gravata. Não pregar de acordo com a tradição num sábado pela manhã sem gravata é coisa de pregador enxerido. O fato é que nesse momento vocês olharam apenas para a gravata que eu não vim. E começaram a, de certa forma, a censurar e a criticar. Pode ter acontecido isto. Queridos, existem razões porque eu não estou usando a gravata hoje. Mas eu não preciso saber por quê. Eu preciso apenas compreender o próximo quando lhe falta alguma coisa. Nós temos que ter um nível acima da média de compreensão. Jesus disse que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. E se não exceder, nós estamos perdidos. Nós temos que, pela graça de Deus, procurar compreender, aceitar e ajudar as pessoas que, de repente, não pisam no tomate, sentam na caixa toda. E aqui na igreja, ela não deve encontrar um reduto de críticas, de censuras e condenações. Ela deve encontrar um reduto de amor, de compreensão, de aceitação e de auxílio. Se não for assim, nós não somos povo de Deus. Nós não somos igreja. Nós não estamos seguindo o exemplo maravilhoso e extraordinário de Jesus Cristo. Então entendo que tanto quem está sem gravata, como quem está com gravata, precisa estar ao quê, gente? Eu queria ouvir a igreja. Precisa estar ao quê? E por falar em pés, por favor, pode passar o slide. Eu quero apresentar para vocês algumas curiosidades sobre os seus pezinhos. Eu não sei se você calça 37 ou 44. Não sei se você cuida dos seus pés. Mas, por favor, a partir de agora, olhe para os seus pés com muito carinho. Há mais pessoas preocupadas com os sapatos do que com os próprios pés. Acontece isso? E existe alguém que goste mais de sapatos do que mulheres? Quer fazer alegria no dia da mulher? Porque hoje também é o dia do homem, né? O dia do homem fazer as mulheres. Eu gostaria de ouvir a igreja, o dia do homem fazer as mulheres felizes. Isso é verdade. Hoje também é o nosso dia. E para você fazer uma mulher feliz, basta você dizer agora no ouvido dela que depois do pôr do sol, você vai entregar o cartão de crédito para ela comprar alguns papatinhos no shopping center. Vocês concordam com isso? Mas antes vamos ver aqui algumas curiosidades sobre os pés. Por favor, teus pés formam um par de amigos que te ajudam a sustentar o quê, gente? E a se locomover. Você não teria vindo hoje à igreja e não teria essa liberdade extraordinária de ir e vir se não fossem os seus pés. Isso não é maravilhoso?
Seus pés, quando você se levanta, você tem condições de sustentar o equivalente a 3 vezes mais o peso do seu corpo. Também depende do peso, né? Mais ainda, cada pé possui quantos ossos? Por que a evolução num pé não gerou 27 e no outro 25? Mas exatamente nos 2 pés tem contadinho 26 ossos. Interessante isso. 33 juntas, se bem que tem gente que está com problema de junta, né? E uma rede de mais de 100 tendões, músculos e ligamentos. Ao todo, os 2 pés somam 25% de todos os ossos do seu corpo. Quantos ossos nós temos nos pés? 52. E quantos no corpo? Cerca de 206 a 208 ossos. Muito bem. Há mais terminações nervosas por centímetro quadrado em seu pé do que em qualquer outra parte do corpo. Por isso, os pés são tão sensíveis ao toque. E quem gosta de cócegas? Você já pensou se na Santa Ceia, no momento do lava-pés, a gente, além de lavar os pés, fizesse cócegas uns nos outros? Melhor do que as cócegas seriam dar uma massagem, né? Então, por favor, fica aqui a proposta, a sugestão, Joca, para na próxima Santa Ceia, inclusive dos jovens, além de lavar os pés, a gente dá massagem nos pés. Tá legal assim? É andar uma 2ª milha. E por que não? Isso é uma expressão de amor. Né? Por favor, note, as glândulas sudoríparas são aproximadamente quantas, gente? Nos 2 pés, chegam a produzir o quê? Em suor por dia. Delicado isso, né? Mas eu tenho a impressão que tem pessoas que chegam a produzir 1 litro por dia. Mais ainda, o registro do maior pé do mundo pertence ao Fernando. É uma tentativa de um troco à pracinha da velha que eu fiquei sabendo o que aconteceu. Qual o tamanho do pé do rapaz? Quase 60 centímetros. Mais de meio metro de pé. Situação realmente delicada. Muito bem. Um adulto dá em média 4.000 a 6.000 passos por dia, o que equivale a 5 voltas à Terra ao longo de sua vida. Fará parte desses 4 a 6.000 passos os anciãos amanhã aqui na praça, andando de um lado para o outro e dando uma ajeitadinha na praça, tá bom? Muito bem. Todos os anos a população feminina perde 44 milhões de dias de trabalho devido a dores nas costas, causadas pelo uso de saltos altos e sapatos inadequados. Na realidade, as mulheres têm cerca de 4 vezes mais problemas nos pés do que os homens. Por que isso acontece, hein? Por que será? Isso aqui, gente, já é uma contrapropaganda da proposta que eu fiz depois do pôr do sol. Todos, pode passar, por favor? Por que é que as mulheres têm mais, obrigado, se puder voltar, tem mais problemas nos pés do que os homens? Por quê, gente? Um estudo americano concluiu que 9 em cada 10 mulheres usam sapatos demasiados pequenos e que acima dos 60 anos, 70% das mulheres terão problemas de osteoarticulares nos seus pés. Vocês ainda querem comprar sapatos depois do pôr do sol? Pode passar. 20% da população considera os pés a zona menos atraente do seu corpo. Entre 75% e 80% da população adulta tem algum problema nos seus pés. Mesmo assim, queridos, por favor. Percebem agora aqui o drama? Vocês estão conseguindo visualizar esta foto? Um garoto de 14 anos sofre de uma doença chamada o quê? Neurofibromatose congênita. Deforma e incha os pés a proporções gigantescas. Quando isso acontece do ponto de vista espiritual?
quando os nossos pés são deformados por lugares que nos impulsionam ao pecado. Quando frequentamos determinados lugares que nos afastam de Deus, nós passamos a sofrer de neurofibromatose congênita. Isso pode acontecer? Por isso eu faço a seguinte pergunta, pode passar? Antes de começar, pense em como será o quê? O final. Se Maria Madalena naquela noite, ela tivesse feito isto, antes de começar, pense em como será o final. Se naquela noite ela tivesse imaginado como terminaria a sua manhã, quando ela se envolveu de repente com um homem casado de uma forma ilícita. Jovens, queridos irmãos, quantas coisas teríamos evitado em nossa vida se pensássemos no final? É uma atitude inteligente. Antes de você pensar em ir para um lugar, fazer determinada coisa em sua vida, você pensar no final. Então vamos repetir juntos. Antes de começar, pense em como será o final. Por favor. Para onde seu coração tem conduzido os seus pés? Porque os meus pés estão linkados com o meu cérebro. E coração na Bíblia significa mente. Meus pés vão para onde o meu coração indica. Então, por favor, coloque a mão aqui no seu coração e pergunte: para onde o meu coração está conduzindo os meus pés? Para onde o meu coração conduziu os meus pés nesta semana? Houve aqui alguém que andou pulando carnaval? Dando alguns pulos olímpicos no carnaval? Porque tem pessoas aqui que eu não vi no retiro espiritual. Mas para onde? Obrigado. Para onde o seu coração está conduzindo os seus pés? Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração. Em certa ocasião, vi num outdoor, em Salvador, dizendo o seguinte: se você usar a sua razão, você vai ouvir o seu coração. Queridos, nada a ver. Nós temos, na realidade, três camadas no tocante às nossas escolhas e decisões. A primeira camada é a camada dos sentimentos. Muitas coisas que nós compramos e fazemos, se não todas, quase todas, estão relacionadas com os nossos sentimentos. Você compra uma determinada roupa para se sentir melhor. E muitas vezes não é para apenas cobrir o seu corpo. Você, na realidade, toma decisões em cima dos sentimentos. Só que os sentimentos, graficamente, eles o quê? E vacilam. Oscilam e vacilam. E os sentimentos estão baseados no coração. Então, crianças, inclusive minha guria, eu não quero fazer isto. Eu não sinto vontade de fazer isto. Você não faz as coisas porque quer ou sente vontade, mas porque são certas. Então você tem que fazer as coisas porque elas são certas, e não porque você quer ou sente vontade. Porque, lamentavelmente, nós não sentimos vontade de fazer o que é certo e o que é bom. Sim ou não? Então eu não posso tomar decisões, eu não posso falar, eu não posso ter um estilo de vida, eu não posso me alimentar em cima daquilo que eu sinto. Segunda camada, a razão. A razão, ela raciocina de causa para efeito, ela pesa na balança os prós e os contras, e em cima das informações ela toma decisões. Mas às vezes a razão falha. E aí vem a terceira e última camada, a fé.
Aí você não é guiado pelo que você pensa, pelo que você sente, mas pelo que você crê. Pelo pensamento revelado de Deus em sua palavra. Então nós temos aqui, queridos, exatamente essas 3 camadas: sentimentos, razão e fé. Agora, quando a fé falha, aí eu quero te dizer que você está perdido. Deu para entender? Mas veja o que a palavra nos diz, Bíblias abertas, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Abramos o compêndio de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Esse texto é um texto extraordinário. Você deve, inclusive, sublinhá-lo em sua Bíblia. Marcos, capítulo 7, versículos 21 a 23, a palavra assim nos diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios e o que mais? Os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a mentira, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, para onde tem levado o teu coração? Ou melhor, para onde o teu coração tem levado os teus pés? Você não pode confiar no seu coração, porque o coração é enganoso. Mas você deve confiar na pessoa e na palavra de Jesus Cristo. Amém? Pela sua graça e pelo seu poder. Queridos, mais importante do que onde você esteve neste carnaval, é para onde você está o quê? É para onde você está indo. Mais importante do que onde Maria Madalena esteve naquela semana, naquela noite, mais importante foi para onde ela foi conduzida. Ela foi conduzida para quem? Para Cristo. Então isto é o mais importante. Não é onde você esteve, não é o que você fez, mas para onde você está indo. Não é com quem você esteve, porque geralmente para cometer determinados pecados você precisa de no mínimo mais uma pessoa. Você não consegue cometer o pecado sozinho, você envolve no mínimo mais uma pessoa. Então, mais importante do que com quem você esteve em pecado, é para onde você está indo, se você está indo para Cristo. Vocês concordam com isso? Concordam com isso? Mais importante do que com quem eu estive, onde eu estive e o que eu fiz, é ir para Cristo. E foi exatamente o que aconteceu com Maria Madalena. Ela esteve pelo menos 4 vezes aos pés de Jesus. Uma vez no templo, a outra vez em casa, outra vez na casa de uma outra pessoa, Simão, e a outra vez na cruz. Ela esteve aos pés de Jesus. Eu quero exatamente com você refletir o que acontece quando nós nos colocamos aos seus pés. O que é que acontece? Queridos, como ela chegou diante de Cristo naquela manhã, como ela chegou diante de Cristo, como você chegou diante de Jesus nesta manhã, neste sábado, aqui na igreja, sua experiência hoje, de certa forma, reproduz a experiência dela naquela manhã, quando ela esteve na igreja, no templo. E ali então, queridos, aos pés de Jesus, estava uma escrava do pecado. Ela não tinha mais controle sobre os seus desejos, os seus impulsos, as suas imaginações. Eu fico imaginando quantas vezes ela não quis se envolver com determinadas pessoas, quantas vezes ela quis voltar para Cristo, voltar para Deus, voltar para a igreja, mas lamentavelmente ela não tinha forças, ela não conseguia. Estou nesta manhã falando para pessoas assim, que estão lamentavelmente escravizadas por algum hábito pecaminoso, por algum mau hábito, por alguém que sabe que não pode continuar vivendo do jeito que está vivendo, deseja inclusive voltar para os braços de Deus, mas não consegue,
apesar de suas intenções, apesar de sua vontade, não tem forças. Quando isto acontece, quer queiramos ou não, lamentavelmente nos encontramos biblicamente escravizados por algum tipo de pecado. Ela era uma viciada em sexo. Não só é o cigarro que vicia, as drogas que viciam, o álcool que vicia, o pecado também vicia. E quando uma pessoa está viciada em um determinado tipo de pecado, pela repetição, ela lamentavelmente sente compulsão. A compulsão é um desejo quase que desordenado, é um desejo quase que incontrolável. Você sente a compulsão e naquele momento o que você pensa é em praticar muitas vezes o pecado para sentir um alívio interior. Porque o incômodo que a vontade não gratificada, não satisfeita, provoca dentro de você, é um incômodo tão ruim que você quer se livrar daquele incômodo, aí você parte para o pecado. Por exemplo, na síndrome de abstinência do fumo. Nesse período crítico, a pessoa sente uma vontade quase que incontrolável de fumar, e às vezes ela vai lá e pega a chupeta do diabo e coloca na boca, não é porque ela quer a chupeta do diabo. O que ela quer, na realidade, é se livrar daquela incomodação interior. Isso acontece? Sabe, isso é o que nos leva ao problema do vício. E há pessoas viciadas em sexo. Os homens, por natureza, eles têm uma tendência, me permitam a redundância, natural, uma tendência natural para a pornografia. Por isso que os homens, de repente, são mais acessíveis na internet a sites pornográficos. Por isso que, geralmente, os homens, mais do que as mulheres, se envolvem em salas de bate-papo com o objetivo de relação sexual. Porque, infelizmente, são mais propensos à pornografia do que as mulheres. Uma mulher que não possuía forças para vencer o mal. Assim era Maria Madalena. Uma pessoa pessimista que pensava que seu caso não tinha mais o quê? Solução. Quando você chega, querido, a esse ponto de pensar que o seu caso não tem mais solução, de que você não consegue viver sem aquela pessoa, sem aquele tipo de pecado, quando você chega a desistir de lutar contra determinada tendência pecaminosa, que lamentavelmente tem separado você de Cristo. Mais ainda, ela pensou que havia chegado o seu trágico fim naquela manhã. Por favor, abra sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 8, e você vai chegar à seguinte conclusão. Evangelho de João, capítulo 8. No Evangelho de João, no capítulo 8, queridos, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Vamos ler juntos comigo? Não há na terra... Eu vou dar um time para vocês encontrarem. Quem encontrou o texto bíblico, diga amém. Quem não encontrou, não precisa dizer misericórdia. Não precisa. Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versos de 1 em diante. Nós vamos chegar à conclusão do seguinte. Agora vocês podem parar aí e olhar para a projeção. Qual é a conclusão que nós vamos chegar, igreja? Bem alto e bem forte. Se você crê nisso, diga amém. Então, por favor, vejamos. A palavra nos diz no capítulo 8 do Evangelho de João o seguinte. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, para a câmara de oração da igreja do Iguatemi. Amém? De madrugada voltou novamente para
a igreja do Iguatemi. E todo o povo ia ter com ele, e assentado, Jesus os ensinava. Vocês já pensaram então se nesse momento aqui, eu, à semelhança de Cristo, me sentasse aqui sem gravata e sentado, para então ensinar a congregação? Porque na realidade Jesus estava ensinando a uma grande multidão exatamente assim, sentado. Vocês têm alguma coisa contra? Então eu vou continuar sentado. Então note, queridos, versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Então ela não ficou sentada aos pés de Jesus, caída aos pés de Jesus. O texto diz que ela ficou o quê? Em pé. Só que mais importante do que a sua postura física era o seu coração, que estava ali fraco, desfalecido, mas rendido ao Senhor. O que mais importa aqui é que os escribas e fariseus fizeram o que a igreja deveria ter feito por aquela mulher. Os escribas e fariseus a conduziram o que, gente? A presença de Jesus. Tudo o que nós precisamos não é criticar as pessoas que erram, não é condenar as pessoas que erram. Aqueles que erram, tudo o que precisam não é fugirem de Deus, virarem as costas para Deus. Tudo o que precisam é ir à presença de quem? Ir à presença de Jesus. Queridos, por favor, entendamos isso. É a presença de Cristo em nossa vida que faz toda a diferença. Não é um conjunto de doutrinas, não é uma rede de ética, mas é a presença de Jesus. E a melhor coisa que fizeram foi exatamente isto, trazer aquela mulher à presença de Cristo. E queridos, ela estava na sua presença totalmente humilhada pelos seus erros. Sua consciência sangrava. Eles não precisavam apedrejá-la, porque a sua própria consciência já apedrejava. Você pode imaginar por alguns segundos, o que passava pela cabeça daquela mulher. Como eu fui capaz de fazer isto? Por que, infelizmente, eu caí nessa? Por que eu não disse não? Coisas que passaram pela cabeça dela. Ela estava totalmente humilhada. Quando você, se derrama aos pés de Cristo, você se derrama pelo peso esmagador da humilhação que os pecados proporcionam. E o fato é que aos pés de Jesus ela reconheceu que não podia viver longe dele, do seu amor e da sua palavra. Quem dera que nesta manhã de sábado você chegue também a reconhecer a mesma coisa, de que você não pode viver longe de Jesus, de que você não pode viver longe do seu amor, nem tampouco da sua palavra. Pessoas que lamentavelmente passam dias e semanas sem terem um contato com a Bíblia, sem terem um contato com o amor de Cristo. Eu te faço uma pergunta nesta manhã: há quanto tempo você não derrama uma lágrima na presença de Jesus? Porque, amados, me desculpem, não estou pregando aqui o emocionalismo nem o sensacionalismo, mas eu entendo que você não tem como chegar aos pés de Cristo e não se sensibilizar, e não derramar pelo menos uma lágrima em sua presença. É verdade que uma pessoa pode chorar e não arrepender-se, e uma pessoa pode não chorar e se arrepender. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o ato da adoração e a percepção da maravilhosa presença de Jesus. Nos toca, nos cala profundamente. É disso que eu estou falando. Então chegue a essa conclusão hoje pela manhã, de que você não pode viver longe de Jesus,
Você não pode viver longe do seu amor, da sua palavra, nem tampouco da sua igreja. Por favor, sabe, fazendo aqui um apelo, pessoas que no domingo à noite não aproveitam a oportunidade para virem à igreja, pessoas que na quarta-feira não podem vir, tudo bem, mas amados, por favor, quando você troca a igreja pela televisão, quando você troca a igreja pela acomodação, isso tem um efeito psicológico e espiritual negativos. Efeito negativo. Precisamos nos esforçar para não perder nenhuma oportunidade de estar na presença de Jesus. Vocês concordam com isso? Sim ou não? E Jesus então aqui nos diz, no versículo 5, e na lei nos mandou Moisés, Jesus não, eles disseram, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Estes homens estavam a ponto de cometerem uma crueldade em nome da justiça. Eles induziram aquela mulher ao pecado. Quando pecadores têm que julgar pecadores, não é coisa simples, é coisa muito difícil, sim ou não? E a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Amados, por favor, sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuide para não estar apedrejando as pessoas que, lamentavelmente, no caminho da vida, toparam na pedra da tentação e caíram e estão sangrando. Eles induziram aquela mulher, foi uma armação da igreja. A igreja armou contra aquela mulher para atingir a Jesus. Isso é coisa muito séria. E estavam a ponto de cometer uma atrocidade. Cadê o homem que estava com ela? O cara fez parte do esquema. Quando crentes armam um esquema contra alguma pessoa, quando pessoas em nome da justiça e da santidade falam coisas duras que ferem a alma daquele que já está ferido pelo pecado. E em nome da justiça cometem crueldades. Isso pode acontecer? Aconteceu aqui. E queridos, 7 pedras que eles já estavam lançando espiritualmente contra ela. Qual foi a primeira pedra? A acusação. A segunda pedra, rejeição, indignação, desprezo, separação, condenação, perdas. Aquela mulher, antes de perder a vida, ela já tinha perdido outros valores, sim ou não? E o pecado causa perdas, temores, estava morrendo de medo. Depois que ela saiu do templo e foi para casa, passou não sei quanto tempo sem sair de dentro de casa. Vocês sabiam disso? Eu também não sabia, estou sabendo agora. Volta, por favor. Temores e culpa. A culpa é um dos sofrimentos mentais mais intensos e difíceis de suportar. Mas Jesus ali, ao escrever no chão, ele queria o quê, queridos? Mudar a história de Maria Madalena. Jesus mudou a história de Maria Madalena? Você entende que a sua vida foi mudada por Cristo? Se não fosse Jesus, quem você seria? Onde você estaria nesse sábado pela manhã? O que você estaria fazendo se não fosse Jesus? Queridos, Jesus mudou a tua história. A tua história daria para escrever um livro. Se não fosse Jesus, seria o título do livro. Assim como ele mudou a vida de Maria Madalena, ele mudou também a nossa vida. Isso não merece um amém? Um amém mais alto e mais forte. Amém. Deus seja louvado. Eu não sou perfeito. Eu tenho os meus problemas.
Mas se não fosse Jesus, a minha vida seria uma tragédia. Ou pelo menos o meu fim. Vocês concordam com isto? Amém? Então, queridos, por favor, saia daqui nesta manhã com esta verdade em seu coração. Deus pode mudar a sua história. As pessoas olhavam para Maria Madalena e diziam, é um caso perdido. Ontem, não tem solução. Ontem no nosso pequeno grupo, eu vi um testemunho de alguém que virou as costas para Cristo, que abandonou seus filhos, que se envolveu no mundo das drogas, que foi preso. Ao olhar para esta pessoa, a família dizia, não tem jeito, não muda nunca. A tendência é ir de mal a pior e o seu fim vai ser uma tragédia. Eu ouvi a história ontem, e a pessoa estava radiante, porque agora ele voltou para Cristo, foi batizado, e está vibrando com a sua fé em Cristo Jesus. Sonha às vezes à noite que consumiu drogas, se acorda desesperado e corre para os pés de Jesus. Que vitória, que mudança! Deus pode mudar a sua história. Eu não sei como tem sido a sua história até hoje, mas eu sei como ela poderá ser a partir deste sábado. Amém? Mais ainda, queridos, Jesus é o único que estará ao seu lado quando ninguém mais estiver. Veja o que o texto bíblico aqui nos diz, por favor, no versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria o quê? Consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente quem? Só Jesus. Grave bem isso. Só Jesus e a mulher. Vocês podem imaginar agora nesse momento este quadro? Vocês podem imaginar esse quadro agora? Todo mundo saindo daqui. Todo mundo saindo daqui. E eu ficando apenas aqui com uma mulher chamada Maria da Silva Torres Cunha Lima Alves Albuquerque Tavares Xavier Alcântara Macedo Barro Pires Alves Souza. Não tem nada a ver com os gaúchos, né? Dá para vocês imaginarem esta igreja aqui vazia, só Jesus e a mulher. Queridos, é tudo que o pecador precisa. É estar ele e Jesus juntos, tão somente os dois juntos. E veja aqui essa declaração, Jesus é o único que estará ao seu lado quando ninguém mais estiver. Não foi isso que aconteceu com ela? Sim ou não? Esse é o meu Jesus. Você que pode ter sido abandonado, rejeitado, incompreendido, desprezado, injustiçado. As pessoas podem ter virado as costas para você quando você mais precisava. Você pode estar decepcionado porque pessoas que você imaginava que lhe ajudariam, não te ajudaram, se negaram a te ajudar. Quando todos te deixam sozinho, existe alguém que está ao teu lado. 24 horas por dia. Sabe o nome dele? Jesus de Nazaré. Esse é o meu Jesus. E queridos, quando Jesus então disse no versículo 11, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Por favor, o que Jesus queria dizer para ela quando disse vai e não peques mais? O que Jesus queria dizer para ela? Não estou dizendo que será fácil. É fácil não pecar mais? Não estou dizendo que será fácil. Estou dizendo que valerá a pena. Então, quando Jesus disse, vai e não peques mais, era exatamente isso que ele estava dizendo para aquela mulher. É isso que ele está dizendo para você, para você, para você e também para você nesta manhã. Ele está dizendo para você o seguinte, ao sair daqui, vá com a íntima decisão, uma decisão indeclinável, inflexível, de ser mais Jesus. Não vai ser fácil, porque envolve a crucifixão da água, ou melhor, a crucifixão da carne, dos seus desejos, do prazer. Envolve crucifixão da carne. Não vai ser fácil, mas o que, queridos? Valerá a pena. Foi isso que Jesus estava dizendo para ela. Vale a pena.
Deus seja grandemente louvado por isso. Aproveite, porque em Jesus sempre temos o que, queridos? 1 milhão de novos começos. Não limite o perdão de Cristo. Não limite o poder de Cristo. Não limite a graça de Jesus, por favor. Não limite pensando, se autolimitando por pensamentos equivocados, de que o seu caso não tem mais solução, de que você não tem mais volta. Não limite, porque a palavra diz, onde abundou o pecado. Então imagine o pecado abundando, transbordando na sua vida. Aí a palavra diz, superabundou o quê? A graça de Deus. Isso é bíblico. Isso é real, isso é verdade. Creia, porque o que há de mais verdadeiro a respeito do ser humano e da vida encontra-se na Bíblia. A Bíblia é a expressão do pensamento de Deus, das verdades de Deus para a humanidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, quem é você para limitar tamanha e maravilhosa graça? Aproveite. Em Jesus sempre temos o que, queridos? 1 milhão de novos começos. Então você tem mais 1 milhão de novas oportunidades para permitir que o poder de Deus, através da pessoa extraordinária do Espírito Santo, faça em você e por você aquilo que ninguém pode fazer, somente Ele. Transformar a sua vida à semelhança de Jesus. Amém? Queridos, quando uma pessoa ama você de verdade, ela nunca o quê? Vamos repetir isso? Quando uma pessoa ama você de verdade, é assim que Jesus faz. Jesus nunca desiste de você. Veja, por favor, a última parte do texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Bíblias abertas. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versículo 5, última parte. De maneira alguma nunca, jamais Então eu posso ou não fazer essa declaração? Posso ou não posso? Quando uma pessoa ama você de verdade, ela nunca desiste de você. Você pode ter desistido de Jesus. Você pode ter desistido da Bíblia. Você pode ter desistido da igreja. Você pode ter desistido de ser adventista do sétimo dia. Você pode ter desistido de Deus. Está aqui nesta manhã por acaso porque alguém te convidou. Ou porque de repente você sentiu saudades. E mesmo assim, no seu coração você desistiu de Jesus. Você pode ter esse tipo de sentimento. Mas eu posso te garantir, à luz da palavra, em nome dEle, Ele nunca desistiu de você. Porque quem ama de verdade nunca desiste. E a cruz é uma prova irrefutável, contundente, absoluta, universal, mais do que suficiente, de que ninguém nos ama mais do que Ele. Ele te ama demais e nunca desiste de você. Esse é o meu Jesus. Por isso eu sou fascinado por Ele. E tem uma igreja que o ama e que é fascinada por Ele. Amém? Queridos, ninguém sabe além de você o quanto tu precisas de Jesus. Ninguém sabe. Você que sabe o quanto precisa dEle. De repente você está aqui na igreja nesse sábado pela manhã, lendo a Bíblia, mas só você e Ele sabem o que você fez horas antes, ou na semana anterior, ou no dia anterior. E depois do que você fez, você o busca em oração e através da Bíblia. E quem vê diz, é um hipócrita. Não vale nada. Vai para a igreja, mas faz isso, e faz isso, e faz isso. Mas só você e Ele sabem o quanto tu precisas dEle.
E por isso você o busca. Vocês concordam com isso? Vocês entendem isto? Por favor, mais importante do que com quem você esteve, onde você esteve, o que você fez, é você estar aos pés de Jesus. Então note, queridos, o mais importante não é vencer todas as vezes. O que é mais importante? Todos os dias. Então, por favor, tome essa decisão. Vou me levantar mesmo após cair. E a Bíblia diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vamos ler esse texto? Bíblias abertas, Salmo 37, verso 24. Salmo 37, vejam os versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom. Firma ou não firma? Em outras traduções diz do justo. O Senhor firma os passos do justo. Mas ainda assim, veja o que pode acontecer. E no seu caminho se compraz. Verso 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Não é justo? E por que cai? O Senhor não firma os seus passos? E por que cai? Quem está em pé, cuide para que não caia. Se cair, não ficará, porque o Senhor o segura pela mão. Se cair 490 vezes, disse Jesus para Pedro, não 7, mas 70 vezes 7. Não ficará prostrado, porque o próprio Jesus o segurará pela mão. Então, por favor, saia daqui, vou me levantar, mesmo após o quê? Cair. Não saia daqui dizendo, não vou cair mais. Mas saia daqui dizendo, vou me levantar, porque você vai segurar na mão de Jesus. Amém? Queridos, por favor, nesta manhã, aqui nesta igreja, faça o que Maria Madalena fez no templo. O que foi que ela fez no templo? Deixou aos pés de Jesus os seus fracassos, os seus temores, os seus pecados e o seu passado. Você deseja fazer isso nessa manhã? Joca, por favor. Joca está aqui? Você deseja fazer isso nessa manhã? Deseja a semelhança de Maria Madalena? Deixar aos pés de Jesus os seus fracassos? Em que área você tem fracassado? Que lamentavelmente você não consegue resistir à tentação? Na área do dinheiro? Na área da língua? Do orgulho, da vaidade, da ambição? Onde você tem fracassado? Você não deseja, nesta manhã, deixar aqui os seus fracassos pessoais aos pés de Jesus? Os seus temores? Só Deus e você sabe o medo que sentes. De que as pessoas descubram os seus erros. De que, lamentavelmente, você comece a colher as consequências do que você está fazendo. Você que não está conseguindo ser fiel no casamento. Não está conseguindo agir com honestidade e falar a verdade. Porque tem medo que as pessoas descubram. Você não deseja nesta manhã deixar os seus pecados e o seu passado aqui no templo? Foi exatamente isso que Maria Madalena fez. Ela lhe derramou aos pés de Cristo o seu passado,
os seus fracassos, os seus temores e os seus pecados. Queridos, nós viemos esta manhã aqui para a igreja, para ter essa experiência de entrega, essa experiência de confissão, essa experiência de reconhecer que sem Jesus nós estamos perdidos. Reconhecer de que não podemos viver longe dele. E se continuarmos de repente vivendo longe dele, o nosso fim vai ser uma tragédia. Você precisa tomar decisões que mudem o rumo da sua vida. Além de confessar os seus pecados, você precisa tomar atitudes, você precisa fazer renúncias. Vai sangrar a alma, mas por favor, vale a pena. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Que nesse momento tão sublime, de uma forma muito pessoal, que você faça essa entrega aos pés de Jesus. E que ao sair daqui nesta manhã, você saia com a decisão de tomar atitudes contra o pecado que tanto te assedia e te envolve. Para que você consiga ser, em Cristo, a pessoa maravilhosa que você pode ser. Vocês podem imaginar a pessoa maravilhosa que Maria Madalena se tornou em Cristo? Mulher extraordinária. Até então ela não estava conseguindo ser quem ela poderia ser por causa do pecado. Eu sei que posso estar falando aqui para pessoas que não estão conseguindo ser quem poderiam ser por causa de algum pecado. Mas por favor, em Cristo, Ele pode mudar a tua história. Amém? Então, com estas verdades diante de nós, nos levantemos e vamos orar ao Senhor. E vamos tomar atitudes. Querido Deus e Pai, nos envolvas em teus braços, Senhor. Ajude-nos a ouvir a tua voz e derramar a nossa vida aos teus pés. Mudes a nossa história. Que sejamos libertados pelo sangue de Cristo. Que a nossa mente seja renovada pela tua palavra. Que sejamos agraciados, ó Deus, pela luz da tua presença, expulsando da nossa alma as trevas de toda maldade. Senhor, sabemos que Jesus pode fazer toda a diferença em nosso coração. Pedimos que Ele seja real. Ele já fez isto outras vezes em nossa existência e fará quantas vezes forem necessárias. Então, por favor, Jesus, toques o nosso coração nesta manhã. Nos envolvas em teus braços de amor. Que ao se derramar aos teus pés, possamos visualizar em teu olhar o teu amor e o teu otimismo. Tu confias em cada um de nós. Ajude-nos a confiar em Ti. E nessa relação de confiança mútua, nós obteremos a vitória. Sabemos que nada nos separará do amor que Tu sentes por nós. Mas há uma coisa que nos separa de Ti, o pecado. Nos separa também
das outras pessoas e até mesmo de nós. Por favor, ajude-nos a não vivermos longe de Ti, separados de Ti, Senhor, mas que estejamos bem juntos a Cristo. Ouças a nossa oração e ajude-nos em nossa aflição, para que em Cristo tenhamos a vitória total sobre o nosso coração. Pelos méritos da cruz, triunfando em nossa vida interior, triunfando em nossa mente e nosso coração, nós te pedimos. Amém.